O sistema linfático ele é um subsistema do sistema cardiovascular. Então ele é um sistema adjacente, né? Ele vai ter sua função intimamente relacionada ao sistema cardiovascular, tá? Para ser mais claro, a função do sistema linfático é recolher o líquido extravasado pelo sistema cardiovascular e que não foi absorvido, né? Só lembrando então que o sistema cardiovascular, né, você vai ter o sangue dentro dos vasos sanguíneos e nos capilares sanguíneos esse sangue vai extravasar para que as células absorvam os gases e os nutrientes que estão no sangue. Só que uma parte desse sangue não é absorvido, certo? E essa parte que é extravasada, né, que sai dos vasos e não é absorvida, vai entrar no sistema linfático. Ele vai recolher esse líquido extravasado e não absorvido, tudo bem? E depois disso ele vai recolher, né, ele vai retornar esse líquido de volta aos vasos sanguíneos. É algo bem simples, né? Não tem muitos segredos. E esse sistema linfático ele vai ter aí quatro componentes principais: os vasos linfáticos, os linfonodos, a tonsila, né, as tonsilas e o baço, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar dos vasos linfáticos especificamente, no outro vídeo eu falo sobre os linfonodos, a tonsila e o baço. Muito bem, então vamos falar dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, então, vão estar bem próximo dos vasos sanguíneos, né? Nesse desenho aqui eu representei em vermelho um vaso sanguíneo, né? Um capilar, para ser mais exato, e um tecido entre o vaso, o capilar sanguíneo e o vaso linfático que eu representei aqui em verde. O que é interessante, né? Os vasos linfáticos eles vão ter fundo cego, o que significa que eles vão ter um fim, né? Como se eles fossem uma rua sem saída. Enquanto os vasos sanguíneos não são assim, né? Os vasos sanguíneos vão começar, podemos dizer que eles começam no coração, saem no formato de artéria e retornam no formato de veia. Mas nunca tem um vaso sanguíneo que tem um fim, tudo bem? Os vasos linfáticos, por outro lado, sim, eles têm um fim, eles têm um fundo cego, tá? E como a gente já falou, né? Eles que vão captar esse fluido extravasado, tá? E você vai ter uma confluência dos vasos linfáticos. Como assim? Eu tenho aqui um desenho que representa alguns componentes do corpo, mas vamos dar destaque aqui para os vasos linfáticos, que eu fiz em verde, né? São esses vasos. Vocês podem ver que eles vão indo em direção ao centro do corpo e eles vão se juntando uns com os outros, tá? Isso que significa confluência, eles vão confluir, eles vão ir na mesma direção um dos outros, eles vão se juntando, ok? Então, os vasos vão captar o fluxo extravasado e eles vão confluir, tá? Até se reunir com as veias, né? Afinal de contas, eles querem retornar esse fluido para a corrente sanguínea. O que é interessante é que, uma vez que a gente tem um líquido dentro dos vasos linfáticos, esse líquido vai ser a nossa linfa, tudo bem? Então a linfa, ela é o fluido que está dentro dos vasos linfáticos. E ela em composição ela é bem semelhante ao sangue, mas vai ter algumas diferenças aí. Ela vai possuir aí muitos leucócitos, que são células do sistema imune. E existem vários tipos de leucócitos, né? No caso da linfa, 99% desses leucócitos são linfócitos, tá? Mas o que eu acho que é mais interessante pra gente é que ela não vai ter as hemácias, né? Que são essas células aqui que vão estar presentes no sangue e que tem a função de transportar o oxigênio. Elas vão estar presentes só no sangue e não na linfa, né? Por isso que a linfa não tem essa função de distribuição de gases ou nutrientes. A função dela é outra, tá? Então, representando aqui no desenho, o que a gente vai ter? A gente vai ter o sangue, que vai estar aqui no capilar sanguíneo, né? Esse sangue vai extravasar para as células, né? Só que essas células não vão absorver tudo. Então, uma parte do sangue que extravasa vira o fluido intersticial, né? O fluido que está no tecido. E esse fluido acaba sendo captado pelo vaso linfático e virando a linfa, tá? Eu também representei aqui os leucócitos, né? Que são essas células que eu representei em azul, que elas vão estar ou na linfa, mas também podem estar no sangue ou no meio dos tecidos, né? Eles podem se locomover entre um e outro, por isso que eu representei essas setas aqui. E tem um quadro clínico bem interessante, ou melhor, né, interessante para a gente ver, não para que isso aconteça, né? Que é o edema linfático. O que é o edema linfático? É o acúmulo de linfa nos vasos linfáticos, né? Aqui eu tenho um desenho para representar o que seria o edema linfático. Quando você tem um acúmulo de linfa, vai ocorrer o inchamento dessa região. Não que todo inchamento seja um edema linfático, mas em alguns casos são. E a gente às vezes até conhece esse tipo de quadro por elefantíase, né? Quando você tem um inchamento assim dos membros, isso pode acontecer por causa do acúmulo de linfa nos vasos linfáticos de uma pessoa, tá? Aquele quadro, aquela doença elefantíase, é um quadro de edema linfático, né? O edema pode ter várias causas, uma delas é a elefantíase.
tá? Espero que esse vídeo ajude vocês, estudem bastante e vejam outro vídeo em que eu vou falar sobre os outros componentes do sistema linfático, ok?